Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Oi, gente! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma edição do Rádio Atividade. E hoje a gente tem um assunto bem diferente, né, Igor? A gente vai falar sobre pimenta. Isso, e por isso a gente tem esse fundo bem diferente, vocês podem ver, né? Nós estamos numa pimentaria. É uma pimentaria. Não sei nem se existe isso. Não, a gente inventou. A gente tentou pesquisar no Google pimentaria, mas a gente escolheu uma loja de tempero bem bonita pra gente estar hoje, porque o nosso assunto principal é sobre a pimenta, né? E a gente vai levantar algumas perguntas aqui pra depois ir respondendo pra vocês ao longo da nossa edição, né? Isso mesmo, a gente vai falar sobre pimenta, basicamente. De onde elas vêm? Quando surgiu a ideia de comer a pimenta? Será que a pimenta sempre foi comestível assim? As pessoas tinham essa ideia de comer, né? Por quê? Por que alguém pode gostar? Como que alguém pode gostar de comer pimenta, né? Uma coisa que é muito ardida. E o melhor e principal de tudo, o porquê a pimenta arde. O que tem na pimenta de tão peculiar que na maioria dos outros alimentos não tem, né, Igor? E graças a Deus Que não tem, será? né? Porque você já pensou tudo se apimentado? Realmente. E o que faz dela algo tão ardido? A gente vai focar bastante nessa substância que tem na pimenta e explicar um monte de coisa bem interessante pra vocês. É isso aí, começando o nosso assunto de hoje, que é a química da pimenta. Vamos lá, de onde a pimenta veio? Onde foi que ela surgiu? A gente já vai começar? Não vamos fazer aquele pode pequenos começar. intervalinhos? Não, vamos direto hoje. Então tá bom. Hoje a gente tem muitas, nos próximos blocos, porque a gente separou em mais blocos, né? A gente tem também, além de explicar o porquê da pimenta, a gente também vai trazer algumas curiosidades e levantar uma questão muito, muito polêmica. A pimenta emagrece? Então, você que quer saber essas dicas sobre a pimenta, não perca e a gente já tá começando com isso, né? Beleza, agora vamos falar sobre de onde a pimenta veio, né? Há evidências de que a primeira ou uma das primeiras plantas domesticadas pelo homem na história do planeta Terra foi a pimenta. E provavelmente esse cultivo tenha sido nas Américas do Sul e Central. Assim dá pra gente imaginar, né? Os índiozinhos lá no começo, daquelas sainhas. Os índios tanto daqui da América Latina quanto os da América Central, né? Então imagina os índiozinhos mexicanos, que lindos. Os índiozinhos brasileiros. Aí eles estão lá comendo comida e, nossa, vamos colocar aquela pimentinha lá que a gente encontrou aqui, essa planta. Que não chamava pimenta, né? É. Devia chamar aquilo. Sei lá. Mas, continuando, né? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi? É pra eu responder isso? É, você pode responder. Primeiro, a gente tem que entender que... Assim como a gente tem diferenças entre os seres humanos, por exemplo... Tem pessoas de cores diferentes e tudo mais. Pessoas brancas. Também acontece com as verduras, os alimentos todos e com as pimentas. Só que quando ela foi descoberta aqui nas Américas, foi por uma só das suas espécies, que é conhecida como Capsicum. Capsicum. Anum. Nossa... É Capsicum anum, com dois U's. Tipo, anum, né? É o nome dela. E nas regiões do México e da América Central. E a origem dessa espécie na América do Sul é chamada de Capisco frutensis. Tudo na evidência arqueológica, no caso, né? Então são só evidências, não são, tipo, dados reais, né? Pode ser que tenha acontecido dessa forma. E se vocês repararam, os nomes das duas espécies que a Luma falou, Capsicum, não sei o que lá, frutensis e a outra, começa com Capsicum, né? E isso é como se fosse uma identidade pro tipo de pimenta. Assim como eu tenho o sobrenome Oliveira, que me caracteriza como pertencente à minha família ou outros todos sobrenomes, a gente é caracterizado exatamente por isso. E é usado na biologia para identificar as diferentes espécies de plantas, animais ou até mesmo nós, né, seres humanos.
Na química também tem muito isso. Por exemplo, se eu só disser H2SO4, uma pessoa que estuda a química provavelmente vai me entender muito bem. Seja aqui no Brasil ou no Canadá, porque é uma identidade universal pro ácido sulfúrico. Da mesma forma, acontece com as nomenclaturas científicas, né? Qualquer um, em qualquer parte do mundo, é capaz de compreender isso, principalmente se estuda biologia ou se já teve um contato com isso. Agora, no caso, vocês que não estudam biologia, nem todos, mas já entendem que se você falar capsicum, é uma pimenta. E no caso da capsicum, da pimenta, dessa espécie de pimenta, né? Como a gente já disse, é o que permite reconhecer que se trata desse tipo de pimenta. Agora, o que vem depois aí já pode variar muito. Para vocês terem uma ideia, existem no mundo inteiro, assim, mais de 100 espécies de pimentas catalogadas. E aí vocês imaginam, né? Então toda a pimenta deve ter origem de vários lugares do mundo, né? Algumas a maioria delas foram identificadas aqui, descobertas aqui na América do Sul, e algumas outras em outras regiões do mundo, mas a maioria foi aqui. Isso mesmo. E então vocês perguntam de novo, se existe pimenta tantas pimentas, por que eu só conheço tipo umas 3 ou 4, Pera aí, você não está desinformado. A verdade é que desse monte de pimenta aí que a gente tem já catalogado no mundo, só 5 foram domesticadas por aqui. Ou seja, no Brasil, nativas, a gente só encontra esses 5 tipos de pimenta. Vocês não estão tão mal assim, né? Se você se você já conhece 3, você já conhece mais que a metade, olha, pensa assim. Ótimo, né? E agora a gente vai para a principal pergunta da noite, né? Que é o porquê que a pimenta arde. Vamos lá, hein? Então, é aí que entra a química da pimenta. A gente falou primeiro o histórico, né? De onde ela surgiu. Isso, agora chega a nossa hora de introduzir a química maravilhosa nesse porquê, Beleza. Assim como alguns alimentos provocam sabor doce, outros você sente aquele salgado, assim, até demais às vezes, né? Outros permitem sentir o sabor azedo. Acontece também com as pimentas, né? A nossa língua, ela meio que possui alguns sensores. A língua é dividida em partes, né? Tem uma parte que sente o azedo, outra que sente o doce ou o amargo. E assim, esses sensores da língua são responsáveis por permitir sentir o sabor doce. Uma parte desses sensores, né? Porque ao entrar em contato, a substância da pimenta, ela se combina com, vamos dizer assim, algumas moléculas presentes nesses sensores, mandando uma informação para o nosso cérebro, e aí instantaneamente o nosso cérebro devolve sinais que a gente acaba entendendo que é doce, né? Impulsos elétricos, né? Então vamos explicar direitinho. Assim, na nossa língua a gente tem partes específicas ou seja, a ponta da língua ela identifica um tipo de sabor, o outro lado, outro. Então, como o Igor citou, o açúcar, ele é responsável, ou seja, ele combina com a parte da língua que é responsável por sentir o doce, e aí o nosso cérebro identifica que é doce. No caso da pimenta, ela combina com outra parte da língua, que é a responsável por sentir o azedo, o amargo, e aí a gente consegue identificar que tá sentindo esse ardor todo, porque esses sensores da língua mandam um recadinho pro nosso cérebro. Então, a molécula do açúcar, que é diferente de qualquer outra molécula, quer dizer, só ela pode provocar o sabor doce, ela vai se combinar com as moléculas dos nossos sensores, e logo o sinal vai ser mandado pro cérebro, vai ocorrer toda a reação e tal, e a gente vai entender que é doce. Isso mesmo. Agora, é uma questão de afinidade, né? Se tratando das pimentas, da pimenta que a gente tá falando, esse tipo de alimento, ele possui uma substância chamada capsaicinas. Epa! Capsaicinas. Capsaicinas. E são exatamente essas substâncias que provocam ardência quando a gente ingere a pimenta. Ou seja, é essa substância que reage com o sensor que a gente tem na língua e manda um recadinho pro nosso cérebro. Acontece basicamente o seguinte, vou explicar pra vocês. Essa substância está presente em maiores quantidades na casca e nas sementes da pimenta. Então, logo que colocamos a pimenta na boca, ela vai... e a gente morde, naturalmente a gente vai sentir que tem muito ardor, porque as
capsaicinas são infinitamente liberadas. Tem muito, porque a gente entra em contato primeiro com a casca. E onde tem mais disso? Na semente e nas cascas. E entrar em contato com a nossa língua já vai direto um sinal para o nosso cérebro, ativando um receptor chamado nervo trigêmeo. Que ele provoca a sensação de dor. Agora, por que trigêmeo, né? Tem algo interessante nesse nervo aí, porque ele passa pela nossa boca, o nosso nariz e os nossos olhos. Ou seja, é um sentimento provocado na língua, pode também ser sentido no nariz ou até nos olhos. Por isso que muitas vezes a gente, quando come pimenta demais, assim, é muito forte, nossos olhos começam a lacrimejar. Algumas pessoas dizem que sente o nariz arder e tal. Aquela sensação que você tem de que o ar passa queimando, exatamente por causa desse nervo. Exatamente isso, e por isso o trigêmeo, né? Eu acho que é porque ele tá ligado com 3 partes aqui do nosso... Com o paladar, com a visão, que é o órgão principal, é o olho. E o olfato. Então, a gente já respondeu pra vocês a principal pergunta, que é o porquê que a pimenta arde. Se alguém chegar pra você e falar assim, Igor, por que a pimenta arde, você sabe? Opa, sei, é claro. A pimenta possui uma substância chamada ali capsaicina, e essa substância, quando entra em contato com a nossa língua, ela se combina com alguns sensores da nossa língua e um sinal é mandado pro cérebro, e o nosso cérebro devolve a informação de que você tá comendo alguma coisa... Que você tá sentindo dor, ele manda esse sinal de um pouquinho de dor. Mas e aí, você sabe porque às vezes eu como pimenta, aí o meu olho começa a lacrimejar. Eu não sei qual é a relação disso, você sabe, Igor? Aí beleza, eu chego lá pra ele, gente, eu assisti radioatividade, então acontece mais ou menos assim, pelo que os meninos falaram, né? O nosso cérebro, ele possui um neurotransmissor, né? Um receptor. Um receptor. Que ele manda um sinal para um nervo do nosso, que tá ligado, que liga o nosso nariz, a nossa boca e os nossos olhos. E esse nervo acaba recebendo a informação quando a pimenta é ingerida e a substância é combinada com os sensores da língua. Então a gente acaba sentindo, às vezes, ardência nos olhos ou uma irritação no nariz também. Isso tudo é porque quando o cérebro recebe a capsaicina na língua, ele sente dor. Ele identifica isso como dor. Então ele manda um sinal de dor. Então sua boca vai estar sentindo dor, os seus olhos vão estar sentindo dor, o seu nariz também. Por isso que tem essa ardência toda. E agora a gente vai para uma rápida campanha para vocês. E a gente vai voltar. Se você quer saber a resposta da grande polêmica, que é se você acrescentar substâncias, alimentos que contêm a capsaicina, ou seja, a pimenta, na sua dieta, você vai emagrecer? E também eu quero fazer outra pergunta, hein, pra vocês ficarem curiosos aí. Será que a pimenta, a ardência da pimenta pode ser inibida com alguma coisa, com algum tipo de alimento? Ou então com algum tipo de ação assim? Então a gente fica aí rapidinho, que no próximo bloco a gente volta cheio de novidades e curiosidades pra vocês, hein? Isso aí, não saiam daí. Fica aí. Tchau, tchau. Um bebê está para chegar. Um bebê está para chegar. Por isso eu vou me cuidar. O Zika vírus não vai me achar. Pegar um repelente, eu vou passar. Meias compridas e roupas longas. Eu sou gestante com muito amor. Um bebê está para chegar. Um bebê está para chegar. A doença é tão nova e o mosquito é tão velho. Dor no corpo e febre baixa e a pele tão vermelha. Ninguém vai me machucar.
Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, 19 de fevereiro. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Agora, as bandeiras tarifárias vêm impressas na conta de luz. Elas representam o custo real da produção de energia do país. E é simples, se a geração de energia no Brasil estiver favorável, você receberá a conta com a bandeira verde. Se aparecer escrito na conta bandeira amarela, é porque o custo da produção de energia no país ficou um pouco mais alto. E por isso, o valor da sua conta terá acréscimo. Já se vier escrito bandeira vermelha, quer dizer que a geração de energia do país ficou mais cara. Com isso, a sua conta terá um acréscimo maior. Com as bandeiras tarifárias, você vai poder controlar melhor os seus gastos e praticar ainda mais o consumo consciente. Quer saber mais? No site da ANEEL ou da sua concessionária de energia, você poderá sempre conferir a bandeira vigente e ter muitas dicas de como economizar. Consumo consciente de energia. Levante essa bandeira. Abrade e ANEEL. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, Microempreendedor Individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Oi, gente! Voltamos com tudo, né? Voltamos com tudo e agora com um assunto muito importante, muito legal e polêmico, né, Igor? E ainda falando da pimenta, hein? Isso mesmo, a gente pegou um assunto muito comentado na internet. Assim que a gente digitava pimenta, curiosidades da pimenta, já vinham perguntas. Pimenta emagrece? Como emagrecer com a pimenta? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, né, Igor? É isso aí. Claro que seria ótimo poder acrescentar apenas um pedacinho de pimenta à nossa dieta e em pouco tempo começar a ver as gorduras derreterem, né, Aline? Pensou? Já pensou? Fica filé assim, ó, só com um pedacinho de pimenta por dia? Mas, por ser um lado, não podemos afirmar que a capsaicina emagrece. Mas a boa notícia é que a substância pode sim, muito bem, ser uma grande aliada à perda de peso. Ou seja, né, a capsaicina tem propriedades que tornam ela uma ótima aliada à nossa dieta. Ela pode ser adicionada ali na alimentação de quem tá com uns quilinhos a mais e tá querendo perder, né? Isso mesmo, e a gente tá aqui para explicar para vocês o porquê que a capsaicina tem essa propriedade. Primeiro, como ela pode ajudar na luta com a balança. Primeira coisa, apetite. Primeiro, hein? Anota aí. Um estudo publicado em 2009 no periódico científico Clinical Nutrition demonstrou que a capsaicina ela pode promover uma redução do apetite, uma redução significativa do apetite. No experimento desenvolvido com 27 participantes todos saudáveis, os pesquisadores observaram que a combinação de capsaicina mais chá verde ajudou e muito os voluntários a sentirem menos fome. E como resultado, houve um consumo bem menor de calorias durante o dia, né, Igor? Se você tem menos fome, você vai comer bem menos. Imagina, né? Duas coisinhas só, combinadas para darem um resultado bom assim, né? E tem mais. Outra pesquisa publicada no mesmo ano, 2009, dessa vez na European Journal of Nutrition, sugere um dos mecanismos. O outro seria a modulação dos genes envolvido com a saciedade. Mas ela sugere que um dos mecanismos pelos quais a capsaicina pode controlar o apetite é a inibição da liberação de grelina. O que é grelina? Tem nada a ver com a grelha do churrasco. É um hormônio que aumenta a sensação de fome. Ou seja, ela
quando quer dizer que ela vai inibir isso, ou seja, o hormônio que essa grelina vai ser inibida com a capsaicina. Ou seja, a fome que você sente de 3 em 3 horas seria inibida. E você, por exemplo, 4 em 4 horas. E, por último, conforme um artigo publicado no New York Times, comer um molho apimentado antes da refeição pode resultar em uma ingestão de até 200 calorias a menos durante o prato principal. Então não tem aquela história. Será que se comer na comida também resolve ou tem que ser antes? A indicação da pesquisa feita, as pesquisas que a gente tem realizadas, né, principalmente essa publicada pelo New York Times, é antes da refeição. Até porque, pensa, a capsaicina precisa reagir, ela precisa fazer efeito no organismo. Então, se você comer junto com a comida, você só vai sentir o efeito da capsaicina depois. Beleza, pode ser que funcione pelo resto do dia. Mas pensa, se você comer o molho apimentado antes, durante a sua refeição você já vai estar comendo menos, você vai emagrecer um pouquinho mais. Então aprendam aí, hein? Não isso na hora é a da capsaicina no apetite. Isso. A gente ainda tem mais, né, Igor? É isso aí. Agora, segundo tópico, né? Que tem a ver com o metabolismo. Além de reduzir a vontade de comer, a capsaicina também acelera o metabolismo. O que acontece ali? De acordo com uma revisão científica publicada em 2012 na revista Apetite, a substância pode aumentar o gasto energético do organismo em até 50 calorias. Pensa, só comer uma pimenta você já perdeu 50 calorias, queridos. Depois dessa, pode até ter mulheres que vão andar com pimenta na bolsa, hein? Não, sem falar que vovó sempre diz que pimenta tira uma olhada. Pensa, você tira uma olhada e emagrece. Tira Adoro. uma olhada. Maravilhoso. Esse resultado pode ser explicado pelas propriedades termogênicas da capsaicina. Composto químico que se liga aos receptores de calor na pele aumenta a temperatura corporal. E o que isso significa, né? Para quem está tentando emagrecer, o aumento do metabolismo se traduz numa maior mobilização das reservas de gordura, né? Ou seja, Vamos resumir isso aí, vai, que não tá dando pra entender. Beleza. De maneira resumida, a capsaicina ajuda a queimar gordura porque ela eleva a temperatura do organismo. Ou seja, o seu organismo vai trabalhar mais ali. Quando você sente calor, você move a essa mobilização das suas reservas de gordura. Ou seja, sua gordura que tá paradinha ali, ela vai ter uma movimentação porque seu organismo tá com temperatura alta. Então pensa, que delícia. Você comeu a pimenta, o seu calor já tá te emagrecendo? Gente. Mas a gente tem também, falando disso mesmo, de gordura, entra o nosso terceiro tópico, que é exatamente isso, a gordura. Que é mais um dos benefícios da capsaicina na pimenta, que para perda de peso. Ela dificulta o acúmulo de gordura no corpo. Por quê? Vamos lá. Em uma pesquisa publicada em 2010 no Journal of Proteomy, animais de laboratórios foram divididos em 3 grupos. Uma dieta normal, uma dieta com alto teor de gordura e uma dieta com alto teor de gordura mais alimentos com capsaicina. Ao final do estudo, que teve a duração de aproximadamente 2 meses, foi constatado que todos os animais engordaram. Porém, o grupo que recebeu capsaicina ganhou 8% menos peso que os demais animais. Pensa que delícia. Você pode continuar comendo seu pãozinho com manteiga, mas se você come um pãozinho com manteiga com um molhinho de pimenta junto, você perde 8% menos. Você ia estar engordando, vamos supor, eu tô engordando aqui 100 calorias, você vai estar engordando 92. E olha que coisa, hein? São 3 tópicos já. Primeiro, ela inibe a ação do crescimento e desenvolvimento de gordura, ajuda a queimar a gordura. E o outro que é não deixar acumular a gordura. Então, olha Mas aí. ainda não terminou esse tópico da gordura, que além que para também os cientistas, autores dessa pesquisa com os animais, esses valores são resultado direto da ação da capsaicina, que regula os genes envolvidos no processo do acúmulo de gordura. Portanto, a capsaicina não apenas queima a gordura que você já tem, que estão previamente estocadas no seu organismo, como também impede que você acumule as outras gorduras, ou seja, que as reservas sejam formadas. Aí a gente tem uma coisa muito boa. Aonde? Onde é o lugar principal que ela impede? Região abdominal.
a Aqueles barriguinha. pneuzinhos, né? Olha que delícia. E além disso, não paramos por aí, né, Igor? Uhum. Porque além da perda de peso, você também... A capsaicina, ela pode ajudar numa coisa mega importante. É uma coisa muito importante, né, Igor? Que a gente veio até aqui indicar pra própria Luma, né? Lá O vem. que ela faz? Lá vem. Melhora o humor, minha gente, olha aí. Eu já tenho um ótimo Vamos humor, isso é explicar toda uma brincadeira como. dele, ok? É Com apenas de certeza. manhã. Bom, vamos lá. O corpo reage à sensação de queimação gerada pela capsaicina através da liberação de endorfina, que é um neurotransmissor que impede que os neurônios transmitam sinais de dor. Ou seja, quando você vai sentir dor, aqueles neurônios os neurotransmissores começam a agir, tentando impedir que você sinta a dor. E ao mesmo tempo o cérebro também libera a dopamina, que é um outro neurotransmissor que, assim como a endorfina, ele exerce um efeito relaxante e está associado à sensação de bem-estar. Para Então- muitas pessoas, aliás, essa seria uma das explicações possíveis para o hábito que muita gente tem, né, de consumir as pimentas extremamente picantes, que há uma recompensa pelo sacrifício, seria uma melhora do astral. Tipo, tô bem melhor depois que eu comi Só aquela fica mais pimenta. sorridente, mais de bem com a vida. Tipo, passou aquela língua queimando, quase caindo, mas você fica de boa, você fica feliz. Mas aí agora eu até vou levar a sério esse negócio aí de melhorar o humor, mas não vamos bem lá, por né? causa do humor, por causa das outras propriedades, que emagrece, melhora o metabolismo. E se vocês forem pesquisar, o metabolismo também tem muitas outras propriedades, além do emagrecimento. Também como Com aprendizado, ele ajuda bastante em reflexo. Então, Concentração. indicamos. Mas, falamos pra caramba, né, Igor? É. Só que não paramos por aqui hoje. Por quê? Porque a gente tem um bloco só de curiosidades sobre a pimenta, coisas Tem diferentes. Muitas curiosidades. Não são tantas assim, um pouco de exagero. Mas a gente vai pra uma campanha Pra vocês ficarem rapidinho. bem empolgados. Isso, e a gente volta já já trazendo um monte de coisa nova pra vocês. É E rapidinho. pra você que tá pensando que comer ali a pimenta, eu vou melhorar meu humor, mas eu vou ficar com aquela sensação de ardor na língua, né? Será que tem como impedir essa sensação? É isso que a gente traz no próximo bloco. Então, É isso não mesmo. perca, não saia daí que a gente tem várias coisinhas bem diferentes pra vocês, Inserirem no é. seu dia a dia. pra comer a pimenta, pra emagrecer, pra melhorar o humor e ainda trazer vários outros benefícios e coisinhas legais pra sua vida. Então fica aí que a gente volta já já com bastante coisa legal. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. O melhor remédio contra a nova gripe é a prevenção. Mantenha ambientes arejados. Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. E evite tocar olhos, boca e nariz. Lave as mãos com água e sabão ou passe álcool 70%. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Se você apresentar os sintomas da nova gripe, procure a unidade de saúde mais próxima ou seu médico. Espalhe essa informação e ajude a não espalhar a nova gripe. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito da dengue é rachado com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença quando aparecem, você vai sentir, você vai notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo e febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos dar chance. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento.
Rádio Instituto Federal. E agora, Estamos de volta, pessoal. nosso bloco especial. Não, todos foram especiais, né? Mas Esse agora é o específico de curiosidade. é isso aí. E sem enrolação, sem mais delongas, vamos às curiosidades da pimenta. Como vocês já perceberam, estamos falando sobre pimenta nesse programa. E a primeira verdade. curiosidade é que é um pouco engraçada, né, Igor? As aves não são afetadas pela capsaicina. Ou seja, só os mamíferos. Então, peraí. As aves não conseguem emagrecer comendo capsaicina. Não, elas Então não não adianta, conseguem. gente. Isso pode ser uma estratégia para evitar que as sementes das pimentas sejam ingeridas por mamíferos. Porque seria favorável às pimentas serem ingeridas apenas por ave. Por que isso seria favorável? É bem simples a resposta. O sistema digestório dos mamíferos destrói as sementes das pimentas. Porque o nosso sistema digestivo ele é muito específico e muito eficaz. Então, a pimenta seria destruída, as sementes dela. Enquanto que o sistema digestório das aves se mantém intacto. Ou seja, a ave ia comer a pimenta e as sementes delas iam sair e poderiam novas como que é o nome daquilo? Plantas, não sei, árvore de pimenta. Novas pimenteiras. Pimenteiras. Novas pimenteiras. Então, por isso que só os mamíferos, ou seja, se você quiser irritar uma ave, um pombo, eu não gosto de pombo, vou dar uma pimenta pro pombo, dane-se, não vai fazer diferença nenhuma pro pombo. Ele que vai te dar uma pimenta, vai comer e ficar com a língua ardendo. Pois é. E... Eu Aí a esqueci gente do que eu chega ia falar, meu. A segunda curiosidade. Tá, beleza. Vamos lá. A capsaicina não dilui bem na água. Por isso, a gente deve tomar leite quando quiser que saia aquele sabor ardente da pimenta. Porque ele possui um teor mais alto de gorduras que deve ajudar a combater a ardência de certas comidas. Ou seja, eu acho que as gorduras do leite reagem ali com as da pimenta, fazendo com que elas tenham uma reação menor no nosso paladar. Isso daí entra numa dica também se você for afetado pelo spray de pimenta, né, Igor? Exatamente. Como que a gente faz? Vamos lá. O spray de pimenta ele usa altas quantidades de capsaicina, então é bem forte. Meu, nunca mexa com uma mulher que anda com spray de pimenta, se você não quiser sofrer as consequências. Eu ando com spray de pimenta na mão, só pra avisar. Então, nunca mexam com a luma. Obrigada. Por quê? Essa muita quantidade de capsaicina, ela tenta remover... Peraí, vamos voltar do começo. Que tal? Quando você tem a molécula de capsaicina que tá no spray, ela afeta o seu olho, automaticamente vai arder pra bexiga pelo motivo que a gente já explicou lá no começo. Porque ele vai mandar um neurotransmissor pro seu cérebro e vai ativar a sensação de dor. Só que como que você faz isso? Se você lavar, a pimenta não dilui bem a água. Então, você não vai conseguir tirar muita coisa dessa capsaicina do seu olho. O que você faz? Lava com óleos ou sabão. Óleo arde menos que sabão, mas toma muito cuidado para colocar qualquer um dos dois nos olhos. Ou seja, se você for lavar o rosto, a pele, porque a pele também tem esse transmissor, né? Bem menor que a língua ou os olhos. Mas se você tiver atingido pelo spray de pimenta, passa óleo, substâncias apolares, principalmente, ou bipolares, no caso do sabão, que vão fazer com que haja essa maior remoção da pimenta, porque a capsaicina não é muito solúvel em água, né, Igor? E agora, outra curiosidade. As comidas típicas de alguns países aí, como o México e a Índia, o México acho que domina essa arte da pimenta, né? São tradicionalmente carregadas na pimenta, né? Aqui no Brasil a gente também tem os baianos, né? Os baianos. Os baianos são muito viciados em pimentas. Tanto que eu acho que as crianças já crescem comendo pimenta. Eu acho que se a gente chegar lá, as crianças são mais fortes que a gente pra comer pimenta, né? Quem não tá acostumado, às vezes, como quem é de São Paulo, talvez, acaba passando mal comendo pimenta. E acho que se os baianos verem você comendo pimenta, nossa, quer dizer, né? Como você é frouxo, como você é mole. Aquela, tipo, nossa, não tô sentindo nada. E você tá aí se matando? Porque eles são muito mais resistentes do que as outras pessoas não acostumadas, não habituadas
habituados ali a comer aquela coisa picante, né? E aí a gente tem uma pesquisa envolvida, né? A farmacologista Marília Zaluar Guimarães, do Departamento de Farmacologia Básica e Clínica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela explica que se alguém que usa frequentemente muita pimenta na sua dieta, é muito comum haver uma perda de sensibilidade, ou seja, uma pimenta que pra gente, que não é muito acostumado a comer pimenta todos os dias, pimentas fortes, pra gente essa pimenta que, vamos supor, for fraca pra gente, que é forte, pra gente vai ser fraquinha pra eles, porque eles têm uma perda dessa sensibilidade, ou seja, vamos supor, a gente no nível, pimenta nível 1 a gente já tá se matando. O deles, pimenta nível 1 é uma pimenta tipo mega comum, nem arde tanto assim, nem arde quase nada. E aí tá explicado por que eles não sentem nada, né? Então tão acostumados assim a comer pimenta cada vez mais forte, né? Essa é a tendência, eu acho. Isso. É quando você perde essa sensibilidade por realmente ficar resistente a isso. E a gente tem a última curiosidade do dia, né, Igor? Pra fechar o nosso programa. Qual que é a última curiosidade? É Pode a mais falar. legal de todas. É que os cientistas estão vendo nessa capacidade que a substância da pimenta tem de anestesiar os nociceptores. Não, nociceptores. Uma possibilidade para o tratamento da dor. Ou seja, a farmacologista cita o exemplo de um artigo famoso no tratamento tradicional, o emplasto sabiá, que é usado para dores musculares. Ele contém, na verdade, o extrato de capsicum. Qual que é o capsicum? Capsicum é o Pimenta, quê? nome A pimenta científico. que a gente explicou lá no primeiro bloco. Que quando aplicado sobre a pele, ele pode causar uma ligeira sensação de calor. Se a quantidade fosse maior, podia causar dor mesmo. Por isso que a quantidade é controlada. Falou que a nossa pele também tem os receptores, né? Que sentem ali, mandam informação pro cérebro. Isso mesmo. E ao longo do tempo, ele bloqueia a sensação de dor. Porque faz com que os seus nociceptores, ou seja, os seus receptores da pele ali naquele lugar, fiquem temporariamente silenciosos. Porque eles vão estar muito concentrados. Muitas indústrias farmacêuticas estão tentando mesmo, assim, desenvolver novos medicamentos que funcionem através do mecanismo. A Marília explica isso pra gente, essa farmacologista da UFRJ. Ela diz isso, que que tá tendo cada vez mais pesquisas, principalmente na área farmacológica, no uso da pimenta, da capsaicina no tratamento das dores. A gente não sabe quanto tempo assim, eles estão já trabalhando nisso, mas pode ser há muito tempo já, né? Isso, porque e também eles pode... pesquisam em sigilo, né? Pra depois só publicar o resultado lá. Porque às vezes muita gente que faz pesquisa aqui, a gente sabe que às vezes você demora muito tempo pra conseguir trazer aquele resultado à tona. Então, eles sempre preferem mandar o resultado, só avisar há quanto tempo tá trabalhando. Quem sabe amanhã já, né, não sai uma publicação. Só divulgar mesmo quando tá tudo prontinho. Então, é isso aí. Vocês aprenderam muitas coisas lindas sobre a pimenta hoje, não é mesmo? A pimenta não é só uma coisa que arde, que muitas vezes tipo, mantenha isso longe de mim. Então, pimenta saiba, se você tá precisando também perder peso, questão de saúde mesmo, ou só de estética, quero tá filé pro Réveillon, vai fundo. Pega as nossas dicas de comer um molhinho apimentado antes da refeição. Anda com um molinho na bolsa. Pinga assim. Brincadeira. E opte sempre pelos molhos de pimentas naturais, ou seja, compra a pimenta e faz seu molhinho em casa. Porque os molhos de pimentas industrializados, apesar de alguns serem muito bons, também tem aqueles que tem uma quantidade de gordura muito grande, até porque a pimenta, ela sai bastante óleo, tanto que ela reage com óleo. Também tem um monte de conservante, né? Aquelas Isso coisas mesmo, que podem fazer também mal à tem saúde. alguns tem muito sódio junto. Então, ou opte por uma marca que você confia, que você sabe que é feita de uma forma mais específica, mais natural, ou então compra as pimentas, pesquisa na internet, tem tanta receita de molho de pimenta, tanta receita de pimenta importada do México. vai pra lá viajar agora nas férias, já traz umas pra lá, manda aqui pro Radioatividade de presente. E é isso, né, gente? é hora de dar tchau. A gente vai pedir pra vocês não esquecerem de ouvir as nossas reprises que passam quais dias? Terça, quinta e sábado e domingo. Domingo. Às 3 da tarde, toda terça,
quinta, sábado e domingo. Isso aí, não se esqueçam, hein, gente? Não se esqueçam, e quarta-feira que vem temos mais outra edição de radioatividade. Então fica ligado, esperem pra gente. Entra aí na nossa página, no nosso site. Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre alguma coisa que vocês veem no seu dia a dia, assim, pode mandar pra gente. Isso, manda no radioatividade.ifsp@gmail.com. Você também tem o federalnoar.com.br, que lá a gente tem um chat. Site, né? E você pode mandar muitas coisas. Então entra no Federal no Ar, procura lá os nossos programas anteriores. A gente tem muito programa legal já. Tanto no cenário novo quanto no cenário antigo. A gente tem muita coisa legal. Então não esquece de assistir nossas reprises e ficar escutando e de repassar pros amigos e tudo mais, Isso beleza? mesmo, gente. Tchau, então, tchau. O programa de hoje acabou. Até a próxima. Até. Tchau.